Glória a Deus, glória a Deus, bênção, bênção, bênção. Meus queridos servos e servas de Deus, paz do Senhor, tudo bem? Eu sei que ainda não tem ninguém, no momento são agora 9 horas e 59 minutos. Aqui no Instagram já tem nosso irmão Edgar, pregador do Evangelho. Pai do Senhor, meu amigo, ali no Facebook já tem um. Mas como vocês sabem, eu pouco me preocupo com a quantidade de pessoas que vai estar assistindo agora. É sempre bom tê-los conosco, mas minha preocupação maior é que essa mensagem posteriormente chegue a muitas pessoas, tá? Nós estamos vendo aí quantas lives, quantas transmissões estão sendo feitas. Eu dei um tempinho ontem, mas eu tenho uma mensagem que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, tá bom? E essa mensagem ela é importante, é pertinente à nossa geração. Eu agradeço muito a Deus por ver muita gente fazendo lives, transmissão ao vivo. Só rogo uma coisa diante de Deus, que essas lives sejam de fato com objetivo para trazer respostas, consolar corações, alcançar vidas. Eu não estou julgando aqui ninguém, mas a gente observa que às vezes é só aquela tonalidade de ter visibilidade, visualizações, pessoas à sua volta, e que esse não seja o nosso propósito prioritário. Que o nosso propósito prioritário seja, de alguma forma, alcançar pessoas, seus espíritos, seus corações, que neste momento estão precisando mais do que nunca de um socorro na alma, tá bom? E aqui, isso, deu uma baixada aqui no Instagram. Nós estamos tendo muita oscilação de internet, né? O pessoal está usando bastante. Mas vamos lá. Meus queridos, o assunto de hoje é sobre profetas e mestres. Profetas e mestres. Se você quer que mais alguém reflita nesse texto, dá tempo aí da gente compartilhar antes de orar para que as pessoas possam refletir. Então hoje eu quero falar sobre profetas e mestres. Eu estou vendo aqui uma oscilação de internet, mas vai dar certo. Deus é bom. Vamos fazer uma oração para a gente refletir junto na palavra de Deus. Você está travando, no Instagram travou um pouco, no Facebook tem uma travada, mas já voltou. Aí vocês vão me ajudando aí, me dizendo se o som tá bom, se a minha voz está dando para ouvir, se está ouvindo aí uma música de fundo só para nos auxiliar, tá bom? Então o assunto de hoje é profetas e mestres. Obrigado, irmã Andréia, está travando, realmente, a internet está... Esses dias a internet está aí sendo muito bombardeada, então as conexões estão bem congestionadas. Minha mãe, Maria Ribamar, lá em São Luís do Maranhão. Mas quando melhorar, vocês me dizem, tá? Eu vou fazer uma oração para a gente ler o texto sagrado e eu creio que o assunto vai lhe ajudar muito, tá bom? Fica aí. Se não, assiste depois. Se você tiver alguma tarefa, assiste depois. Mas vai ser importantíssimo para as nossas vidas, tá bom? Eu quero falar sobre profetas e mestres. Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, para transmitirmos a Tua palavra. E junto com os Teus servos e servas, nós vamos pensar, vamos refletir para o nosso aprendizado, para a nossa prática e para a nossa advertência. Queremos caminhar por modo digno do Evangelho de Cristo, portanto, instrumentaliza-nos e que o Teu Espírito Santo fale por intermédio dos nossos lábios e a Tua palavra permaneça viva dentro de nós. Nos faz lembrar e falar tudo o que é necessário, alcança pessoas, vidas e corações para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Davidson, Pai do Senhor. Vocês que quiserem participar, fiquem à vontade. Eu quero falar sobre profetas e mestres. Se você tem um exemplar da Bíblia e ama folhear as páginas da Palavra de Deus, eu gostaria de convidá-los para juntos nós lermos a segunda carta de Pedro, no capítulo 2. No mês passado, aliás, este mês, eu estive presente na vigília do Bom Samaritano. E
caso eu tivesse oportunidade e tempo disponível para transmitir uma palavra, ó, Instagram aqui terminou. Olha só. Vamos voltar, tá bom? Glória a Deus. Vamos ver aqui se a gente consegue voltar, porque o Instagram parou. Vamos voltar de novo aqui. Só um instantinho, meus irmãos do Facebook. O Instagram parou, voltamos. Voltamos aqui no Instagram, tá bom? Então, como eu dizia aos irmãos, eu estive no Bom Samaritano neste mês, na vigília deste mês, e caso eu tivesse oportunidade, eu estava me preparando para pregar esta mensagem, esta palavra, porque é um tema muito atual, muito pertinente. Nesses últimos dias, em que até adverti a congregação onde nós servimos ao Senhor, que é a congregação do Parque Uziel, eu adverti os irmãos de termos cuidado com as especulações. Muitos especuladores vão surgir, né, com falsas profecias, falsas revelações, dizendo que foi Deus que falou, quando não foi Deus coisa nenhuma. E a gente tem que ter cuidado com isso, tá, irmãos? De não estar acreditando em tudo quanto é publicação, tudo quanto é áudio, tudo quanto é profecia, tá bom? Então vamos lá, vamos ler na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Está escrito assim, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres ou doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, ao ponto de negarem o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição ou destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas ou as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado ou infamado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós comércio ou negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 de Pedro, capítulo 2. Obrigado, pastor Davidson. Meus irmãos, eu tenho sido levado a refletir muito no que o apóstolo Pedro fala aqui nessa segunda carta, principalmente no capítulo 2. Mas antes de entrar aqui propriamente dito no capítulo 2, eu gostaria de utilizar como introdução o capítulo 1 para apontar 3 importantes aspectos do espírito, do coração do apóstolo Pedro nessa carta. 3 importantes aspectos. Se a gente olhar para essa carta, no capítulo 1, na introdução, no prefácio, na saudação da carta, nós vamos perceber que tipo de homem, qual é o estado de espírito, em que momento está vivendo Pedro ao escrever essa carta. Se você está com a sua Bíblia aberta, nós vamos observar primeiro, vamos chegar à seguinte conclusão, que essa carta ela está sendo escrita por alguém que está possuído por um espírito de sincera exortação. Pedro está tomado por um espírito de uma exortação sincera. Olha comigo aí o versículo 12 do capítulo 1. Ele diz assim, ó: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmado na presente verdade. Que ele está dizendo, olha, eu não vou deixar de exortá-los. Eu não vou deixar de incentivá-los com exortações. A sinceridade do coração de Pedro fazia com que, independente de como as pessoas receberiam sua mensagem, ele continuaria exortando os seus a se manterem, a persistirem, a viver um evangelho verdadeiro, puro, genuíno, comprometido realmente com Deus. Segundo lugar, quando você lê os versículos 13 a 15, você vai ver que esta carta foi escrita por alguém que
entende que o seu tempo é curto, que sabe que tem pouco tempo, que pouco tempo lhe resta, então ele quer aproveitar a oportunidade e não desperdiçá-la. Olha o que diz os versículos 13 a 15. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, como também nosso Senhor Jesus Cristo, neste corpo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Olha só que coisa interessante. Pedro está entendendo que o seu tempo é curto. Obrigado, pastor Davis. Isso é muito bom, muito importante. Que o seu tempo é curto, que pouco tempo lhe resta. Cristo já havia lhe revelado. Ele está se remetendo ao episódio do capítulo 21 do Evangelho de João, quando Jesus vai ter com ele, perguntando: Pedro, tu me amas? E também Jesus ali revela com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. E agora, Pedro sabe que tem pouco tempo. E tendo pouco tempo, ele não quer desperdiçar a oportunidade. E ele diz: olha, eu enquanto estiver aqui, eu vou despertar vocês com admoestações. Porque eu sei que brevemente eu vou deixar esse corpo, porque Jesus já me revelou. E eu procurarei em toda ocasião, mesmo depois da minha morte, que vocês se lembrem dessas coisas. Então, é alguém que está entendendo que o tempo não pode ser desperdiçado. Oxalá, pastor Davidson, demais amigos que estão aí, os pregadores da nossa geração não desperdiçassem suas oportunidades com falatórios, com histórias, com tantas outras coisas, mas aproveitasse o tempo para divertir as pessoas, para ensinar ao povo a importância de se viver a vontade de Deus de acordo com a palavra. E em último lugar, o espírito que Pedro revela ao escrever esta carta está nos versículos 16 a 18. É uma carta que está sendo escrita por quem está devidamente e indiscutivelmente credenciado para escrevê-lo. Ou seja, não é um qualquer que está escrevendo isso aqui. Pedro tem credenciais, autoridade e moral para escrever essa carta. E ele vai explicar por quê nos versículos 16 a 18. Olha os que diz os versículos 16 a 18. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro está dizendo: olha, eu sou testemunha, eu vi a sua glória. O que eu estou falando para vocês, o que eu estou escrevendo, não está baseado em fábulas engenhosamente inventadas, em palavras elaboradas para dizer alguma coisa para vocês, mas nós mesmos fomos testemunhas de sua glória. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, e em quem tenho todo o meu prazer, ou tenho me comprazido. Olha o versículo 18, vê se Pedro não tem moral para falar, se ele não está credenciado para falar. Olha o que ele diz: e nós ouvimos esta voz, dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ou seja, credenciado para pregar o que está pregando. Muita gente quer pregar, quer falar sem ter moral. Para ter moral, você tem que ter estado com Jesus. E estar com Jesus fala de devoção, de comunhão, de relacionamento, de ouvir Deus, para você poder dizer como Paulo: o que vos entreguei foi o que recebi do Senhor. Tem gente que não anda com ele, não convive com ele, não tem relacionamento com ele e quer falar sobre ele. Não tem experiência com ele e quer ter moral para falar dele. Só pode falar dele quem está credenciado. Pedro está escrevendo essa carta, mas está dizendo: olha, eu estou credenciado para isso. Eu tenho moral. Por quê? Porque nós estivemos com ele, nós vimos a sua glória, nós ouvimos a voz que lhe foi dirigida, nós estávamos no Monte Santo com ele, nós ouvimos aquela voz, ou seja, somos homens de relacionamento com ele. Sem relacionamento com ele, não dá para a gente vir para frente do povo falar dele.
tá? Precisamos estar com ele. Feitas essas considerações, essas três considerações, esses três aspectos do espírito do apóstolo Pedro ao escrever essa carta, aí sim nós vamos para o capítulo 2. E eu quero iniciar o capítulo 2 abordando a seguinte declaração: o povo de Deus e a convivência com os falsos profetas no passado. O povo de Deus e a convivência com os falsos profetas no passado. Vou repetir isso aqui. O povo de Deus e a convivência com os falsos profetas no passado. Olha como Pedro começa esse capítulo 2. E também houve, verbo haver, fala de existência. Houve entre o povo falsos profetas, vírgula, eu vou parar bem aqui. Pedro está relembrando que na antiga aliança, no Antigo Testamento, no decorrer da história do povo, a ideia, a proposta de convivência com falsos profetas já fora uma realidade no passado. E sabe por que Pedro está relembrando isso? Porque no passado, podemos dizer que não foram poucos os prejuízos espirituais, morais, financeiros, materiais, que foram deixados pelos falsos profetas no passado. Existem várias passagens, mas eu quero abordar aqui uma que tem riqueza de detalhes dos prejuízos que podem ser deixados no meio do povo de Deus por intermédio dos falsos profetas. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em Jeremias 23, essa gravação depois vai para o YouTube, se Deus quiser, mas abra aí em Jeremias, capítulo 23. Daqui a pouco eu abraço todos os irmãos, mas agora eu quero me concentrar na meditação. Olha o coração de Jeremias falando que Deus, os oráculos divinos que foram colocados dentro dele, ou foram revelados a ele sobre os falsos profetas. Para você que chegou agora, eu estou falando sobre os profetas e mestres, profetas e doutores, usando a carta de Pedro. E Pedro agora vai relembrar aos seus leitores sobre a existência dos falsos profetas no passado, e nós vamos ler um pouco sobre os prejuízos que esses homens deixaram ao longo da história. Vamos lá. Jeremias 23, 9. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. O que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos? Pedro está mostrando o quanto o seu espírito está quebrantado, choroso, triste. Por quê? Porque ele vai ouvir de Deus qual está sendo a conduta, caráter e postura dos profetas de sua época. E é tão forte o que Jeremias ouve, que ele diz: eu sou como um homem embriagado, vencido pelo vinho, abatido. Eu sou como alguém que foi vencido depois que eu ouvi as santas palavras de Deus. Versículo 10, porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição, ou seja, a terra foi amaldiçoada por causa dos profetas promíscuos que estavam vivendo naquela época. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, ou seja, a trajetória dos profetas na época de Jeremias, que era um profeta, era uma trajetória maligna, maldosa, dissoluta, e a sua força não é reta, ou seja, não andavam com retidão. Será que nós estamos vivendo isso hoje? Profetas que vivem promiscuamente, cujo caráter é questionável e cuja força, ou seja, a autoridade exercida é apenas abusiva, ludibriando e enganando as pessoas. Versículo 11, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Existia uma parceria
Misericórdia, isso aqui até tira o fôlego da gente. Existia uma parceria, pastor Davis, pastor Sérgio, demais irmãos, pastor Rosielso, pastor Marcos, uma parceria entre falsos profetas e sacerdotes. Você sabe onde você vai encontrar o relato dessa parceria? Em Jeremias, no capítulo de número 5. Jeremias, capítulo 5, versículo 31. Se você puder ler isso aqui é de arrepiar. Jeremias 5, 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Pai do Senhor, pastor Antoniel, tudo bem? Todos vocês, pastor Azelso, pastor Marcos, todo mundo aí. Olha que texto surpreendente para a gente refletir. Próprio Deus diz: coisa horrenda se faz na terra. Primeiro, profetas que profetizam falsamente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Segundo, sacerdotes que dominam pelas mãos deles. Pelas mãos de quem? Pelas mãos dos falsos profetas. Havia uma parceria. Eles profetizavam falsamente e por intermédio de suas falsas profecias, os sacerdotes acabavam dominando o povo simplesmente por questão de lucro. Isso aqui visava a questão do lucro. Ninguém estava preocupado em conduzir e orientar o povo. E o pior de tudo é que a parceria corrompida entre falso profeta e sacerdote enganou tanto o povo que era isso que o povo desejava. Será que nós não estamos vivendo isso hoje? As pessoas hoje preferem os enganadores, os vãos faladores, os mentirosos, os promíscuos, preferem essas pessoas do que aqueles que realmente querem lhes ensinar o caminho da verdade. Será que nós não estamos vivendo esse tempo onde, vamos colocar o profeta aqui como pregador, pregadores em parceria, em aliança com pastores, com líderes, vão para as igrejas pregar aquilo que o povo, não aquilo que o povo necessita, mas o que foi previamente combinado, o que vai gerar aí uma suposta oferta, o que vai gerar a correção de um problema pessoal entre o pastor e alguém lá da igreja, um membro, e tantas outras coisas. Ou seja, havia uma parceria maligna. E Jeremias 23:11 vai dizer que tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Aí é problema para o reino. Até na minha casa, versículo 11, achei a sua maldade, diz o Senhor. Até dentro da casa de Deus essas coisas estavam acontecendo. Versículo 13 do capítulo 23. Nos profetas de Samaria eu vi loucura. Eu vi loucura. Qual a loucura que Jeremias viu? Profetizam da parte de Baal, profetizam da parte maligna e fazem errar o meu povo. Olha aí, ó, aqui um dos primeiros prejuízos dos falsos profetas. Fazer com que o povo erre. O que disse Deus através de Oséias? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Falsos profetas levando o povo errado. Gente, deixa eu só tirar aqui a cadelinha que ficou presa. Tem uma cadelinha pequenininha aqui. Falsos profetas fazendo o povo errar. Jeremias chega a dizer o seguinte, ó, eu vi loucura. Então aqui chega uma advertência para quem prega, para quem ensina. É loucura ensinar o povo a caminhar no erro. E é possível, inclusive, abrindo Bíblia. Gerando uma falsa interpretação, uma aplicação errônea e fazendo o povo errar. A loucura que Jeremias está vendo é os profetas fazendo o povo cometer erros e pecados. Aí no versículo 14, sai de Samaria e vai para Jerusalém, porque Jeremias diz, ó, mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Vamos lá, vamos profetas de Jerusalém. Os de Samaria profetizavam por Baal e faziam o povo errar. E os de Jerusalém cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade
e este tem se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Misericórdia. Misericórdia. Em Samaria, há profetas profetizando por Baal e fazendo o povo errar. Mas em Jerusalém, há profetas adúlteros, ok? Em Jerusalém. Profetas que andam com falsidade, andam de forma falsa, e que fortalecem as mãos dos malfeitores. Pastor Max, o que seria fortalecer a mão dos malfeitores? Eu vou te dizer o que seria isso aqui. Era gente andando no pecado, andando no erro, vivendo uma vida podre, uma vida escondida, e esses profetas colocavam, apoiavam o erro dessas pessoas, inclusive entregando profecias a eles, como que dizendo, ó, Deus está com vocês, Deus é na vida de vocês, tu és homem de Deus, Deus é contigo. Olha só, irmãos, fortalecer mão de malfeitores, e esses malfeitores ficavam tão acomodados com essas profecias, ficavam tão satisfeitos com o que os profetas lhe diziam, que não se convertiam dos seus maus caminhos e de sua maldade, e conviviam com o povo de Deus. Olha a responsabilidade profética na vida de alguém que é chamado por Deus. Em Samaria tem gente profetizando por Baal de forma falsa, mas em Jerusalém tem adúltero, tem os que andam falsamente, tem os que não levam os malfeitores a se converter, e aí Deus vai fazer uma comparação. Esses profetas são semelhantes aos moradores de Sodoma e aos de Gomorra. Aí eu não preciso falar muita coisa, porque Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo para todos os que querem viver impiamente. Então não preciso falar muita coisa. Sodoma e Gomorra é terra de promiscuidade, de lesbianismo, de homossexualismo, de abuso sexual, de pedofilia, de pecados contumais. Então eu não preciso dizer muita coisa, né, pastor Davidson? Grande mestre. Versículo 15. Agora quem está falando é o próprio Deus. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer losna. O que é losna? Uma planta amarga. Enquanto corrompidos, profetizando, depois de serem subornados e por interesse, estão provando doce. Mas agora Deus vai lhes dar amargo. Vão comer fel, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Olha que mensagens pregadas ou entregues falsamente contaminam a terra, contaminam o povo. Mas vamos continuar para a gente continuar lá na carta de Pedro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 16. Agora é uma advertência para nós servos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Opa! É possível que eu crie do meu próprio coração uma mensagem dizendo que estou falando em nome de Deus. Por isso é que não só eu, mas dezenas, centenas e milhares são defensores de que se pregue a Bíblia, a palavra de Deus, ou de forma simples, ou de forma profunda, ou com vasto conhecimento, ou com conhecimento limitado, mas que se pregue a Bíblia. Porque os falsos profetas vão provar o amargo e o fel, ou seja, Deus vai tratar com tanto juízo sobre estes homens que eles vão viver debaixo de uma amargura, debaixo de um amargo terrível por parte de Deus por estar fazendo o povo errar. E o que Deus está dizendo? Que eles estão falando da visão do seu próprio coração. É, queridos, hoje tem muita mensagem muito bem elaborada, muito bem produzida para atrair, para criar popularidade. Difícil se pregar o que confronta, mas daqui a pouco a gente vai ver isso. Versículo 17, Jeremias 23, tá bom? Dizem continuamente aos que me desprezam:
o Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Misericórdia. Olha a mensagem deles aí, ó. Olha a mensagem. Aos que desprezam o Senhor, eles dizem assim, ó: vocês terão paz. Tá tudo bem a forma como você está andando. E eles dizem também, aos que andam segundo a dureza do seu coração, que não virá mal sobre eles. Ou seja, andem como queiram, façam o que quiserem da vida de vocês, vivam de qualquer forma e vocês vão continuar em paz. Não vai vir nenhum mal sobre vocês. Deus vai prosperar. Deus, eu estou apenas parafraseando, Deus vai abençoar. Permaneçam na maldade, nas ações erradas, no pecado, no erro, tá? Desprezem mesmo a Deus. Fazem as coisas de Deus quando vocês quiserem, porque Deus já deu paz para vocês. Versículo 18. Ah, como eu amo isso aqui, pastor Davidson, Emerson Fiuza. Como eu amo o versículo 18. Só que é muito lindo. Olha o recado de Deus para quem quer ser verdadeiro profeta. Olha lá. Porque quem esteve no meu conselho, ou no conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e o ouviu. Que coisa linda. O que é que Jeremias quer dizer quando pergunta quem esteve no conselho do Senhor? Só aqui, irmãos, tem a ideia de dizer quem foi que parou para ouvi-lo. Remete-nos à intimidade. Quem esteve na câmara de aconselhamento de Deus? Quem entrou no aposento secreto para ouvir Deus aconselhá-lo e trazer conselhos dignos ao povo? Quem viu e ouviu as suas palavras? Quem esteve atento ao que Deus está falando? Gente, não se pode falar de Deus sem ouvir o Deus que fala. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo. Há um Deus nos céus que fala. Deus tem um lugar secreto para falar com os seus. Não se pode fazer a obra de Deus ou se pregar sem ter intimidade com Ele. Não é só conhecimento, não se trata apenas de fazer curso teológico, muito bom. Não se trata apenas de fazer o grego, o hebraico, muito bom. Se trata de quietar a sua vida diante do quarto secreto da oração e ouvir Deus falar, de Bíblia aberta, de palavra aberta. Muita gente quer pregar sem viver no conselho de Deus, sem ouvir Deus, sem ouvir a voz de Deus. Isso é muito profundo, irmãos. Pregador, pregadora, servo, serva de Deus, profeta, profetiza. Você tem estado no conselho de Deus? Tem ido para a câmara secreta da intimidade para ver e ouvir as palavras de Deus? Tem escutado Ele para depois transmitir o que escutou? Aqueles profetas falavam sem ouvir Deus, profetizavam sem o conselho e orientação de Deus, falavam sem Deus ter falado com eles. Sem intimidade não se produz verdadeiros profetas. Sem intimidade, sem homens íntimos de Deus, não se pode dizer que está se falando aquilo que vem de Deus. E tem um detalhe: as ovelhas conhecem homens de intimidade com Deus. Homens de intimidade com Deus são persuasivos, são convincentes, são homens de palavras firmes, que não titubeiam. Você quer que Deus te use? Vá para a câmara secreta ouvir os conselhos de Deus. Vá ter intimidade com Ele. E intimidade com Ele não procede no Google. Intimidade com Ele não procede. Os livros são maravilhosos, mas não vem dos livros. É Bíblia aberta e oração e lágrimas. E Deus te colocará no recôndito da intimidade com Ele e você ouvirá a voz do Senhor. Versículo 20. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Deus vai tratar com os falsos profetas e a gente vai ver isso. Versículo 21. Eita, que agora aqui é pesado, pastor Davis. Olha só o que diz o versículo 21. Deus:
não mandei esses profetas, contudo eles foram e foram correndo. Jeremias 23, 21. Eu vou repetir isso aqui, gente. Deus diz: eu não mandei. Vamos contextualizar esses pregadores, não mandei essas profetisas, não mandei esse povo falar, mas eles foram correndo falar. Foram lá rápido em meu nome dizendo que era eu. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Gente, como é que eu vou falar o que eu não ouvi? Como é que eu vou entregar o que eu não recebi? Como é que eu vou falar do que eu não tenho conhecimento? Deus está dizendo: não mandei e foram correndo. Não falei e eles profetizaram. Tem um monte de gente dizendo hoje em áudio, em vídeo, em live, que Deus falou, que Deus mostrou, que Deus revelou. Gente, temos que ter cuidado demais com essa ideia de dizer que foi Deus que falou. Não é melhor você abrir a Bíblia e dizer: olha o que a palavra me diz. Olha o que a palavra nos ensina. Olha o que a palavra de Deus me mostra. Olha o que está escrito. É muito melhor mostrar o que está escrito do que dizer que Deus falou sem ele ter falado. É muito melhor refletir na Bíblia do que falar em nome de Deus sem ele ter autorizado. Versículo 21 do capítulo 23 de Jeremias: não mandei e eles foram correndo. Não falei e eles profetizaram. Essa realidade nós vivemos hoje. Versículo 22, já estou saindo do capítulo 23, mas é muito gostoso meditar nisso aqui. Versículo 22, mas se eles tivessem estado no meu conselho, mais uma vez Deus vai falar da intimidade, da câmara secreta de relacionamento com Deus, do lugarzinho de intimidade. Deus disse: olha, eu não mandei, eles foram correndo. Eu não falei e eles profetizaram. Mas se eles tivessem estado no meu conselho, a profecia, a mensagem, a pregação seria diferente. Olha como prega, ou como pregam, como ensinam, como profetizam aqueles que estão realmente no conselho de Deus ou que têm intimidade com ele. Vamos lá. Como é que é a postura de quem tem intimidade com ele? Se eles tivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Opa! O verdadeiro profeta, o que realmente tem intimidade com Deus, faz com que o povo ouça o que Deus quer, faz com que o povo retroceda do mau caminho e faz com que o povo pare de praticar maldades. Deixa eu fazer uma pergunta, responda aí para você, é com muito temor: por que tanto pregador na nossa geração? Por que tanta gente com mensagens poderosas e o povo não muda? Sabe por quê? Porque tem muita gente pregando sem ter estado no conselho dele, que não ouviram Deus para transmitir, porque quando se ouve Deus, olha o que acontece, olha os resultados. Primeiro, o povo ouve o que eu quero. Segundo, o povo volta do seu mau caminho. Terceiro, o povo para de praticar ações maldosas. Jeremias 23, 22. Versículo 24. Esconder-se alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Agora aqui o negócio é quente. Veja bem, queridos, reconhece-se uma mensagem verdadeira e um profeta verdadeiro, porque ele não terá receios de falar e de pregar aquilo que está no escondido, que está no oculto. Olha o que Deus diz: alguém vai se esconder em esconderijos que eu não veja? Ou seja, você acha mesmo que o povo vai andar no erro, vai andar no pecado, vai andar na maldade e eu não vou ver?
Os meus olhos estão sobre toda a terra, todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele a quem devemos de prestar conta. O Deus que vê tudo encontra-se com seus verdadeiros profetas na câmara do conselho, no recôndito da intimidade, revela aos seus profetas, e os seus profetas vão lá e entregam aquilo que realmente Deus quer. Não tem como se esconder de Deus. Ele enche os céus e a terra. Aí ele diz, olha, eu tenho ouvido o que dizem os profetas, os falsos profetas. Profetizam mentiras em meu nome. Vamos ter cuidado com a expressão, assim diz o Senhor. Vamos ter cuidado com a expressão, foi Deus quem mandou, foi Deus quem falou. Essa expressão gera um peso de responsabilidade inimaginável. Tenhamos cuidado. Eu estou lendo aqui parte dos prejuízos dos falsos profetas. Parte dos prejuízos dos falsos profetas. Versículo 31, para a gente terminar aqui o capítulo 23. Eis que eu sou contra... Aliás, vamos ler o versículo 30, Jeremias 23, 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um seu próximo. Meu Deus, isso aqui me faz chorar. Veja bem, é possível que Deus mande falar uma coisa, entregue ao profeta uma mensagem e ele roube, ele furte o que Deus mandou falar para falar o que ele pensa. Misericórdia, gente. Deus entregando uma palavra, ok? E aí o profeta não entrega a palavra e fala aquilo que sabe que vai agradar o povo. Que fala aquilo que sabe que vai amaciar o ego do povo. Deus diz, ó, profetas estão furtando o que eu quero falar, roubando a mensagem que eu quero falar, roubando o que realmente eu quero dizer, furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Ou seja, como se Deus estivesse dizendo o seguinte, irmãos, eu tenho algo a falar com o povo, mas o povo não tem recebido, porque quem eu mando falar está roubando, está furtando, fazendo o papel do diabo, porque lá na parábola do semeador, quem furta, quem rouba a semente plantada, sabe quem é? É Satanás, que vem e rouba a palavra que está sendo pregada. Que lamentação, que tristeza saber que tem profetas roubando do povo o alimento que deveria dar para ele. Versículo de número 31. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Meu Deus do céu, tá vendo aí, pastor Davidson, irmão Abinadab? Meu Deus, eles estão roubando o que é de Deus, entregando o que é seu próprio, manipulando mentes, enganando, ludibriando pessoas. Então vamos voltar para a segunda carta de Pedro. Então viu aí o prejuízo dos falsos profetas, e Pedro diz, olha, como no meio do povo houve falsos profetas. Agora preste atenção, anote isso aí, anote isso aí. Pedro vai falar dos falsos profetas do passado para introduzir o assunto agora do presente. Porque o que Pedro vai falar é tão sério, é tão profundo, que ele precisa voltar no passado. É como se ele estivesse dizendo, vocês lembram que no passado os falsos profetas enganaram o povo e trouxeram prejuízos e foram denunciados por Deus? Escute isso aqui. Agora um perigo maior estava se aproximando. Agora um risco de prejuízos maiores estava chegando. Por quê? Porque no passado foram os falsos profetas, mas agora quem é que vai trazer os prejuízos para fazer o povo errar? Assim como houve entre vós falsos profetas, haverá também no meio de vós falsos mestres, falsos doutores. Deixa eu fazer uma pergunta. Anota essa pergunta para você pensar. Se falsos profetas trouxeram tamanhos prejuízos, imagine quais não são os prejuízos
advindos dos falsos mestres, dos falsos doutores. Quem seriam esses falsos doutores? Quem seriam esses falsos mestres? O que nos dizem os originais? Falsos mestres, olha, a gente às vezes tem a ideia de mestre, alguém com vastíssimo e profundo conhecimento, né? Alguém que ensina com propriedade, que conhece, que domina assuntos. Mas a ideia aqui de falsos mestres eram aqueles que pensavam dessa forma. Pensavam, se auto-intitulavam de mestres, de pessoas que tinham a capacidade para instruir e para ensinar. Pessoas que defendiam que tinham esse potencial de instruir a outras pessoas, de serem ensinadores. Pensavam, eram soberbos, jactanciosos, diziam, eu sou mestre. Gente, o que não falta hoje são pessoas que auto-intitulam-se de mestres, doutores. A era da autoconsagração é a febre do nosso momento. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem capacidade, coragem de discernir qual foi o dom que Deus colocou em você? Você sabe a sua posição no reino ou está em busca de coisas que possam levá-lo ou levar a sua vida a gerar popularidade? Se falsos profetas trouxeram prejuízos, imagine falsos mestres. Imagine falsos ensinadores. Pedro está dizendo, olha, no meio do povo houve falsos profetas e os prejuízos foram grandes. No meio de vocês haverão falsos mestres e doutores. Os falsos mestres, irmãos, vejam bem, são mensageiros que produziam ensinamentos corruptores, corruptos, para fazer com que o povo andasse atrás de si, atrás deles, seguindo, sendo seus discípulos. E Pedro vai dizer como é que é a esfera de ação desses falsos mestres, como é que eles vão agir. Vamos lá. Os quais introduzirão encobertamente. Os falsos mestres vão agir sem a percepção dos outros. É secretamente, quando as pessoas se espantarem, eles já implantaram suas heresias, seus falsos ensinos, já dominaram as mentes. Eu me lembro agora de Paulo, lá em Mileto, dizendo assim, ó, eu sei que depois da minha partida, entrarão ou se levantarão no meio de vós mesmos, lobos cruéis, que não perdoarão rebanho, mas falando coisas enganosas, palavras maliciosas, atrairão os discípulos após si. Ou seja, a proposta dos pseudos e falsos mestres é atrair discípulos, é atrair seguidores. E aí, vivemos ou não vivemos uma geração, uma época ávida por seguidores, inclusive nas redes sociais? Gente comemorando, isso é nosso, é humano, é nosso, é da carne, comemorando o tanto de seguidores, o tanto de inscritos, o tanto de gente que assiste live, o tanto de meta que bateu. Gente, vamos parar de nos preocupar com números e passar a nos preocupar com pessoas. Vamos parar de nos preocupar com numerologia, vamos parar de numerofobia e começar a nos preocupar com edificação de vidas, restauração de lares, restauração de casamentos. Vamos parar de nos preocupar com aquilo que não traz proveito e preocupar com aquilo que realmente Deus está importando-se. Meu Pai eterno, eles vão arrastar as pessoas após si. E Pedro diz assim, olha o que Pedro diz, quem chegou agora, segunda carta de Pedro, capítulo 2, eles vão introduzir encobertamente heresias de perdição. Não são só heresias, não. É heresias que levam as pessoas a se perderem. Prejuízos que podem ser irreparáveis. Será que tem gente perdida hoje no meio evangélico? Tem, pelos falsos ensinos, pelos ensinamentos errados. Opa, calma aí, nem todo mundo que se denomina mestre de fato é um mestre vindo da parte de Deus.
O verdadeiro mestre não precisa ser profundo para ensinar verdades, ele só precisa ser sincero e ter compromisso com Deus. O verdadeiro mestre guia as pessoas até Deus, até Cristo, até o Evangelho, até a fé, até a verdade. E os mestres de hoje estão trazendo as pessoas para segui-los. Por isso essa disputa hoje aí. Por isso essa briga por posicionamento. Por isso que é um querendo derrubar e matar o outro. Por quê? Porque as pessoas estão querendo que os outros os sigam, sejam atraídos após si. E Pedro está dizendo, olha, eles vão introduzir encobertamente heresia de perdição. Agora aqui é muito forte. Aqui é de arrepiar. E eles negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Olha só, queridos. Falsos mestres introduzindo heresias ao ponto de negarem a soberania de Deus no contexto em que vivem. Falsos mestres introduzindo falsos ensinos ao ponto de fazer com que o senhorio de Cristo seja desqualificado no contexto em que vive. Por isso é que a minha geração aí, calma, não esteja armado, mas permita-me falar isso. Por isso é que a minha geração caiu na proposta de tornar obsoleto o Cristo que é Senhor de tudo e de todos. Hoje se direciona e se refere a Jesus com quaisquer termos e expressões que os homens bem entender. Enquanto nas Escrituras Jesus é Senhor, enquanto Paulo ouve a voz e diz, quem és tu, Senhor? Enquanto Abraão se rende e se humilha, de forma muito superficial e obsoleta, os homens se dirigem a Deus, se dirigem a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, tenhamos cuidado, para que o senhorio de Cristo não seja desconstruído no reino e passa-se a elitizar o nome do homem. O homem hoje é que está sendo ovacionado. O homem hoje é que está sendo aplaudido. Hoje a gente vê as pessoas, olha irmãos, nada contra você estimar e honrar o seu pastor. Isso é bíblico, louvável e é virtude de crente. Agora o que a gente está vendo aí são bajulações muito bem elaboradas por meio das publicações para ficar bem na foto. Meus nobres e queridos irmãos, o Senhor das nossas vidas é Cristo. Ele é o nosso Senhor, os homens são apenas vasos, instrumentos, canais. Eu me encanto quando Paulo diz, ele pergunta lá em Corinto, quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos pelo intermédio do qual vocês creram. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Porque eu só plantei, Apolo só regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo também pergunta aos coríntios, acaso foi Paulo crucificado por vós? Foi Apolo que morreu no lugar de vocês? Não, Cristo. A centralidade do evangelho, do cristianismo é o Cristo, o Messias. E agora esses falsos mestres vão desconstruir a soberania e o senhorio de Cristo, trazendo sobre eles repentina destruição. Versículo 2, vamos caminhando, que o tempo está acabando. E muitos seguirão, aí dói, e muitos seguirão as suas práticas libertinas ou dissoluções. Olha, Pedro está dizendo que o falso ensino vai ter eficácia também. Que os homens serão persuadidos pelos falsos mestres e vão seguir suas dissoluções. Gente, que cristianismo, que evangelho é esse que a gente vive hoje, em que o adultério virou normalidade, a pornografia virou normalidade, a prostituição virou normalidade, a mentira, o roubo, a falsidade, a vida dupla virou normalidade. Que evangelho é esse? É esse que Pedro está falando, que a introdução de heresias de perdição faria com que muitos seguissem um caminho de libertinagem, um caminho dissoluto. Ou seja, a prostituição, a promiscuidade, a vida dissoluta faz parte hoje do contexto daquilo que se chama reino de Deus. É por isso que vez por outra explode, desencadeia aí um escândalo terrível.
alguém se masturbando em conferência de vídeo, alguém no motel com uma pessoa que já seja casada, estou falando do contexto evangélico, alguém no adultério, alguém roubando, alguém fraudando a igreja. Por quê? Porque foi introduzido esse ensino maligno, foi absorvido e trouxe seguidores. Hoje fazer o que é certo causa espanto na vida da maioria. Hoje, buscar santidade e viver uma vida separada, tentar ser um pai de família digno, alguém que honre o lar, que honre a esposa, que honre os filhos, mesmo sendo imperfeito, mas alguém que faça o que é certo, gera espanteza, gera espanto. Gera nas pessoas a ideia de que isso é absurdo. Onde nós vamos parar, queridos? Tenhamos cuidado com o falso ensino, vamos abrir Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. É a melhor coisa que nós fazemos. Pedro diz: muitos seguirão as suas obras. Agora, isso aqui, preste atenção, nem que eu termine aqui, preste atenção, porque isso aqui é importantíssimo. Por conta dos falsos mestres e dos seus ensinos errados, muitos seguirão a eles, viverão uma vida dissoluta, e por causa dessa dissolução, por causa deste evangelho falsificado, desta igreja que vive de forma corrompida, olha o que vai acontecer, ainda no versículo 2. Por causa deles, será blasfemado o caminho da verdade. Veja bem, queridos, os meus pecados, os meus escândalos, a minha conduta errada, se porventura eu tiver ela, vai fazer com que os homens lá de fora blasfemem do caminho da verdade. Não é difícil a gente ouvir gente zombando do evangelho, escarnecendo de nós. Por quê? Porque quem está dando vazão para isso somos nós mesmos, quando não vivemos um evangelho digno, comprometido. Quando tentamos enganar as pessoas achando que ninguém vai ver o erro que está por trás daquilo. A vida dissoluta de alguns cristãos do passado fez com que o caminho do eterno fosse blasfemado, zombaria, insulto contra o caminho de Deus. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo. É algum escândalo com um pastor por aí que estava roubando, adulterando, aí vem o ímpio e blasfema do caminho do Senhor, dizendo: olha aí os crentes, olha aí os evangélicos, olha a vergonha, olha quem são eles, eu não acredito, são um monte de mau caráter, são um monte de mentiroso, que estão escondidos atrás de Bíblia. Coisa nenhuma. Ainda tem gente de caráter no evangelho, ainda tem gente responsável, gente que teme a Deus, gente que quebranta o coração, gente que está dizendo: eu preciso andar de forma correta diante do reino para não pôr tropeço. E aí vem a advertência: andai-vos de tal modo, portai-vos de tal modo que não deis escândalos, nem a gregos, nem a gentios, e muito menos a igreja de Deus. Não escandalize o reino, não escandalize o evangelho. Vamos ter vergonha na cara e não vamos fazer com que o evangelho seja blasfemado por causa da nossa má conduta. Precisamos ser responsáveis com isso. Gente, eu não estou falando de perfeição. O que eu estou falando é de pessoas que ainda temem, está faltando temor. E quando há temor, há respeito por Deus. E quando há respeito, no mínimo a gente se esforça para fazer o que é certo. No mínimo, nós fazemos aquilo que a palavra diz e procuramos andar como diz a palavra, e não andar no erro. Pedro está dizendo: por causa do erro dos outros, o caminho de Deus vai ser blasfemado. Por causa da vida dissoluta, o evangelho vai ser escarnecido e zombado. E você acha que Deus não vai tratar com isso? Deus vai tratar conosco. Cuidado com os falsos profetas e com os falsos mestres. Estou encerrando. Versículo 3, pega aí a pancada agora que é forte. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. E por avareza farão de vocês comércio, negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Meus irmãos, isso aqui... Ai, eu vou até tomar água. Veja bem, o ensino é o grande lance aqui. A pregação, a palavra. Desculpa.
o amor ao dinheiro no coração deles, o apego ao dinheiro no coração deles, a avareza, o amor à prata, ao ouro, ao poder financeiro, vai fazer com que eles transformem a casa de Deus, o reino de Deus, a igreja, em um meio lucrativo. Pedro usa a expressão comércio, e o produto desse comércio somos nós, os crentes, as ovelhas. Por avareza, apego ao dinheiro, farão de vocês comércios com palavras fingidas. Eu lamento que muita gente esteja caindo nisso. Eu lamento que muita gente seja vista apenas como produto para produzir dinheiro. Sabe, queridos, eu sou totalmente favorável de que o reino de Deus precisa de manutenção, de que a gente precisa devolver dízimos, dar nossas ofertas, fazer os nossos votos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, pelo amor de Deus, se eu estiver errado, me ajude, me corrijam. A coisa mais importante para o reino não é o que eu posso dar, mas quem eu possa ser. A coisa mais importante no reino não é o que eu tenho, mas quem eu sou. Quando o homem se preocupa apenas com o que eu posso dar para ele, com o que eu posso proporcionar, isso gera um mercado terrível dentro da igreja sem precedentes. Meu Deus do céu, por que fazer das pessoas um produto de negociata, usar as ovelhas, usar o povo para ter lucro em cima disso? Pedro está dizendo, por avareza farão de vocês comércio, negócio, negociata, com palavras fingidas, enganando, iludindo, falando bonito, fala mansa, fala bem elaborada, fala suave, para tentar persuadi-lo com firme propósito de arrancar de você o que é financeiro, o que é material. E eu fico triste quando os membros das igrejas, eu estou falando aqui por muitos, não valorizam seus pastores locais, seus líderes, seus dirigentes, mas se curvam diante dessa turma que faz do reino um mercado para os seus próprios lucros. Eu estou finalizando. Cuidado com os falsos profetas e os falsos mestres. Os prejuízos que esses estão trazendo são irreparáveis em muitos casos. Eu não estou aqui, queridos, para alcançar visualizações, eu estou aqui para dar minha pequenina parcela de contribuição e dizer para você que se no passado falsos profetas trouxeram prejuízos destrutíveis ao povo, fazendo o povo andar no erro, imagine hoje os falsos mestres. Eu espero que você tenha aberto a Bíblia, eu espero que você tenha lido conosco, eu espero que você tenha meditado. Meu mestre, pastor Neto, muita gente nesse momento vai se aproveitar dos servos de Deus, vai se aproveitar da igreja, vão ser especulativos, mentirosos, falsos, dizer para as pessoas palavras fingidas, enganar, iludir, até mesmo dizendo falar em nome de Deus quando Deus não falou nada. É hora de nós acordarmos. Eu espero que esse tempo nos leve à valorização do estudo sincero, da interpretação correta da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a não ser iludidos e a não ser enganados. Um abraço a todos vocês que estiveram conosco, a você do YouTube que está no nosso canal, está se inscrevendo, está assistindo essa mensagem, compartilha para alcançar pessoas. E eu quero abençoar a sua vida orando por você. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Nós te louvamos e te glorificamos pela reflexão bíblica. Obrigado por cada um que passou, cada um comentou. Depois eu vou responder a cada um. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor faça curas, milagres e maravilhas e os alcance para a glória do teu nome. Que Deus abençoe todos vocês.
Um grande abraço. Muito obrigado, Mané, irmão Benilson, irmão Nedson, irmão Marcos, irmão Nauzeli, irmã Evelyn, todos vocês, pastor Neto, o Rodrigo, um grande abraço, o Leandro, o Isaac, a irmã Franci, Pai do Senhor Jesus, a todos vocês. Nosso tempo no Instagram está terminando e nós vamos terminar também a transmissão no Facebook. Se você ouviu Deus falar, compartilhe com alguém para a glória de Deus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.